Você sabia que o órgão de trânsito também tem prazo para expedir a notificação de penalidade em processo de suspensão ou cassação da CNH? E que a perda desse prazo pode acarretar a decadência do direito desse órgão expedir a notificação? Meu nome é Amanda Vasco, eu sou advogada e mentora especialista em direito de trânsito e atuo na defesa de motoristas e proprietários de veículos. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre um assunto de extrema relevância, mas que gera muitas dúvidas aos profissionais de direito de trânsito. Antes de entender sobre esse tema em específico, precisamos compreender todo o ato administrativo, como acontece um processo de trânsito. Assim que o processo é instaurado, seja de suspensão ou cassação, é enviada uma notificação, uma primeira notificação de instauração desse processo. Caso não haja interposição da primeira defesa, chamada de defesa prévia, ou ainda em caso de indeferimento dessa defesa, é expedida a segunda notificação, chamada de notificação de penalidade, a qual abre o prazo para a interposição do recurso à JARE. E é essa notificação que vamos falar aqui hoje. Portanto, a notificação de penalidade, ao contrário de que muitas pessoas entendem, principalmente muitos juízes entendem, ela não é enviada apenas ao final do processo de suspensão ou cassação. A notificação de penalidade é aquela que efetivamente aplica a penalidade, embora ela possa estar sob efeito suspensivo em razão da apresentação de recurso e que abre o prazo para a interposição do recurso à JARE. Por isso, temos que analisar com muito cuidado quando essa notificação deveria ser expedida. O parágrafo 6º do artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o prazo para envio das notificações de penalidade é de 180 ou 360 dias, a depender se houve ou não a apresentação da primeira defesa prévia. O parágrafo 7º desse mesmo artigo traz uma consequência muito importante. A perda do prazo do envio dessa notificação pode acarretar a decadência desse direito do órgão de trânsito. Então, não se trata de mera irregularidade. Estamos falando aqui da possibilidade do órgão perder o direito de expedir essa notificação e, consequentemente, aplicar a penalidade. Já sabemos, então, que o prazo é de 180 ou 360 dias. Mas, afinal, de quando inicia a contagem desse prazo? Qual o termo inicial? Os termos do inciso 2º do parágrafo 6º do artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro, o termo inicial é contado da conclusão do processo administrativo que deu causa àquela penalidade. E qual a penalidade que deu causa àquele processo de suspensão ou cassação? É justamente a penalidade de multa. Portanto, o termo inicial é o encerramento do processo de multa que deu origem àquele processo de suspensão ou cassação. Já no caso de suspensão por acúmulo de pontos, a multa que a gente deve levar em consideração é a última multa que deu origem àquele processo. E é justamente sobre esse ponto que existe um entendimento, um parecer muito relevante do Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, aqui do estado de São Paulo. Nesses casos de processo de suspensão por acúmulos de pontos, o próprio CETRAN admitiu que o prazo inicial deve ser contado da última multa que ultrapassou aquele limite de pontos em um período de 12 meses. Ou seja, o próprio CETRAN considerou que o prazo inicial se conta do encerramento do processo de multa e não do encerramento do próprio processo de suspensão ou cassação. Agora que chegamos ao termo inicial, precisamos chegar ao final ali dessa contagem. Qual seria o termo final da contagem desse prazo para expedição da notificação de penalidade? E aqui existe um detalhe muito importante. Quando falamos em expedição da notificação, não estamos falando da data em que a notificação chegou para aquele condutor, mas sim a data que ela efetivamente foi expedida pelo órgão de trânsito. Lembrando mais uma vez que a notificação de penalidade, ao contrário do que muitos entendem, não é aquela enviada ao final do processo de suspensão ou cassação, mas sim aquela expedida aplicando a penalidade e abrindo prazo para a interposição do recurso à JARE, ou seja, é a segunda notificação enviada no processo de suspensão ou cassação. Assim como acontece no processo de imposição da penalidade de multa. Vejamos agora um exemplo prático. Imagine que um condutor tenha levado 4 multas, 2 infrações gravíssimas e 2 infrações graves, totalizando, portanto, em um período de 12 meses, 24 pontos. Nesse caso, a fim de verificar se houve a decadência em relação à expedição da notificação de penalidade do processo de suspensão, não devemos levar em consideração a data em que aquela última multa, aquela 4ª multa foi cometida. Precisamos verificar
quando se encerrou esse processo referente a essa quarta multa e se entre o encerramento desse quarto processo e a expedição da notificação de penalidade em relação ao processo de suspensão, se entre esse período se passaram 180 ou 360 dias, a depender se houve ou não a apresentação de defesa prévia no processo de suspensão. Caso esse prazo tenha sido ultrapassado, significa que houve aí a decadência, o que significa que o órgão perdeu o direito de aplicar aquela penalidade. Então, se você atua com direito de trânsito, tome muito cuidado ao analisar essas datas. Não olhe apenas quando o processo se iniciou e quando o processo se finalizou. Isso porque o órgão também está sujeito ao cumprimento de prazos. E se esse prazo, por exemplo, não for cumprido, esse prazo que falamos aqui no vídeo, pode acontecer aí a decadência de expedir essa notificação e, consequentemente, aplicar a penalidade. E se você gosta de conteúdos como esse e quer garantir o seu direito de dirigir ou atuar como profissional na área, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal.